PL e Centrão prevêem Eduardo Bolsonaro inelegível e descartam candidatura à presidência. Estão dizendo que, diretamente, Eduardo Bolsonaro não seria um problema para Tarcísio. Todo mundo projetando o pós-Bolsonaro com o que parece bastante óbvio, a inviabilidade de Eduardo Bolsonaro, que, cedo ou tarde, tudo indica, estará inelegível em função das investigações do processo contra si por coação. Essa é a aposta da rapaziada, do próprio partido dele, cara. O próprio partido dele, segundo Bela Megali. Não tem candidatura de Eduardo. Ademais, que partido vai pegar Eduardo? Porque ele está dizendo, também disse, se for, ou mandou dizer, se Tarcísio for para o PL, eu saio, vou concorrer em outro lugar. Então, diretamente, pensando em Eduardo Bolsonaro, talvez essa análise esteja certa, mas a questão é essa, indiretamente. Porque o Eduardo Bolsonaro se apresenta como líder. É porque esse é o pós-Bolsonaro legítimo, né? Claro, é o pós-Bolsonaro tocado pela família Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro se apresenta como líder desse processo e candidato, quer muito ser candidato. Mas se ele não for, não muda o fato de que o bolsonarismo muito dificilmente estará com Tarcísio de Freitas. Essa rapaziada não vai com Tarcísio de Freitas. Ainda que Jair Bolsonaro viesse a dizer apoiarei Tarcísio de Freitas, é o meu candidato em 2026, do jeito Bolsonaro, que não é o padrão político óbvio, ainda assim, muito provavelmente, o bolsonarismo, os filhos de Bolsonaro, e eles combinam, né? Eu fecho aqui, eu sopro aqui, você morde ali. Ainda assim, essa rapaziada teria um movimento dissidente, uma candidatura dissidente, essa anticandidatura. E aí pode ser qualquer um, mas tendente a que seja um deles, um Bolsonaro. Não é fácil a situação de Tarcísio. Não bastaria tirar Eduardo Bolsonaro, porque o bolsonaristas que estão dizendo que não vão apoiar Tarcísio. Não vão. Haverá essa anticandidatura. Mas Bela Megali, aspas. Atenção aí. Isso aqui me parece mais torcida, não da Bela, tá? De quem conversou com ela, de quem do Centrão conversou com ela. Aspas. Centrão já conta com data para Bolsonaro anunciar Tarcísio como sucessor. Isso me parece mais torcida desse tal Centrão do que qualquer outra coisa. Seria entre outubro e novembro, depois do julgamento, Bolsonaro apontaria Tarcísio como seu candidato. É muito difícil. Porque aí você está pensando num apontamento padrão, né? Sabe? Lula e Dilma. Minha candidata é Dilma. Então, eu sou padrinho, grande eleitor, mas transfiro para ela uma existência individual e deixo ela circular, para se constituir numa liderança. Você vê Bolsonaro fazendo isso com Tarcísio, assim, no modelo padrão, considerando os prazos de desincompatibilização. Isso é uma camada de complexidade de quem é governador de São Paulo, precisa se descompatibilizar para se lançar nessa aventura. E terá recebido as condições para fazer esse movimento? Eu não estou comparando Dilma com Tarcísio, Sandro, estou comparando o processo, né, pô? Porque a coisa está... Deixa eu colocar aqui em outros termos. A coisa está tão acelerada, está tão radicalizada, e o bolsonarismo está tão fechado na ideia de eleição como secundário, que, portanto, a unção de um candidato bolsonarista seria contra os interesses prioritários da família, que é a denúncia da ditadura e a reversão da situação de Bolsonaro. Está tão radicalizado isso que, para Bolsonaro,
Equivaleria Bolsonaro apontar Tarcísio como seu candidato? Algo que ele nunca fez para ninguém desse jeito. Sempre com o pé em cada canoa. Sempre flertando com outras candidaturas. Vide Pablo Marçal em São Paulo. Para Bolsonaro fazer esse movimento, dizer meu candidato é Tarcísio, isso significaria desautorização dos filhos, da família. Então, Bolsonaro teria que convencer os seus filhos de que o melhor caminho para ele seria apoiar Tarcísio. Esse é o argumento do Centrão. E do próprio Valdemar Costa Neto, que tem que ficar dizendo que Bolsonaro é o candidato, mas o argumento é esse. Presidente, a única forma, o senhor vai ser condenado. A única forma de o senhor conseguir reverter ou minimizar um pouco esse impacto é via um indulto de Tarcísio, presidente da República. Esse é o argumento. Bolsonaro precisaria ser convencido disso e então convencer seus filhos, o movimento bolsonarista, portanto, de que esse seria o melhor caminho para ele. Isso significaria, publicamente, nessa altura do campeonato, uma desautorização muito grande. Seria desautorizar. Vejam o que acontece quando se sugere à direita conversas, negociações para tentar rever o tarifaço e tal. Vejam as reações de Eduardo Bolsonaro e do bolsonarismo. Não tem conversa. Imagine Bolsonaro desautorizando publicamente o trabalho do filho, dos filhos. Porque, da forma como está dado, a isso equivaleria Bolsonaro apoiar Tarcísio. Então, a situação não é tão óbvia assim. E eu lembro de Ratinho Júnior, né? Ratinho Júnior está no banco aquecendo, porque esse não precisa do aval de Bolsonaro para concorrer. Bolsonaro vai convencer o filho? Bolsonaro vai desautorizar o filho e dizer que Tarcísio é o caminho? Esqueçam esse caminho via Trump. Porque Eduardo Bolsonaro está dizendo o tempo todo que, aliás, está blindando a Casa Branca porque não quer que a Casa Branca perceba Tarcísio como uma solução viável, eleitoral viável. Porque aí ele tem medo de que largue a mão do bolsonarismo. Vai resolver no Brasil. Esse cara é competitivo, vai tirar o PT, a gente quer um governo de direita no Brasil, como na América Latina toda. Esse negócio de Bolsonaro é muito pesado. Esse cara resolve o nosso problema aí. Eduardo Bolsonaro está trabalhando o dia inteiro para que os Estados Unidos não observem essa possibilidade, a possibilidade de Tarcísio, para que não considerem Tarcísio como palatável. Então, o dilema de Tarcísio, para além de... O dilema prático é: estou aqui esperando pelo apoio de Bolsonaro. Preciso desse apoio, que Bolsonaro nunca deu para ninguém, para fazer o movimento de me desincompatibilizar do governo de São Paulo. Então, abrir mão da reeleição para ser candidato a presidente. Essa é a dificuldade objetiva. Mas tem a dificuldade conceitual, que é aquela segundo qual, para o bolsonarismo, vocalizado por Eduardo Bolsonaro, está no meu artigo esse aqui eu escrevi ontem, que eu publiquei ontem, para o bolsonarismo, eleição em primeiro lugar, falar de eleição é chancelar a ditadura. Então, disputar a eleição, ter a eleição como prioridade, imaginar que algo possa ser mudado em prol de Bolsonaro depois da eleição, em função de eleição, isso é chancelar a ditadura que eles estão denunciando. É uma questão conceitual inconciliável.